saudades de vocês, o nosso agente entrando aí na sua casa, onde você estiver pela TV Cidade Verde e também pelo canal do YouTube Michele Dia Oficial. Hoje o programa está bombástico. Eu tenho aqui ao meu lado o Lucas Lemos, ele que é escritor, ator, entre outras atividades que ele desempenha, não é? Como ativista também, são várias aptidões. Mas eu quero que você conte primeiro pra gente do lançamento desse livro que é a Nossa Alegria Triste. A gente é meio bipolar, né, Lucas? Não tem como, né? Hoje em dia, vários extremos aí. Bom, o livro eu lancei em outubro passado, né, em 2019, e ele fala muito sobre a nossa relação com as mídias digitais, a internet em si, né, essa chuva de informação, como que a gente tem... De emoções, né? Porque a gente, por exemplo, no WhatsApp, eu vejo que a gente tem que se controlar, por exemplo. A gente manda uma mensagem para alguém. Aí a pessoa visualiza, mas não responde. As 1001 emoções e interpretações dessa espera, você está entendendo, da pessoa que não respondeu, ou se respondeu, demorou, enfim. Eu acho que a gente está com uma sensação de tempo e espaço muito modificada pela web, né? A gente acha que pode falar qualquer coisa, que a pessoa tem que responder quando a gente precisa. E não, a pessoa não está lá vivendo a vida real, né? Então, às vezes, a gente não consegue responder, não consegue dar atenção. E hoje parece que essa atenção online ela é muito importante, né? Ela está alçada a uma importância que a gente não dava há certo tempo. Por exemplo, com um livro, eu tive que ficar muito mais tempo online e produzir muito mais conteúdo. E aí teve uma hora que eu tava ficando assim... Sufocado, né? Justamente, eu não aguentava mais. Eu falei assim, cara, eu não aguento mais ter que responder, ter que fazer história. Porque daí você instiga isso e depois você tem que... Responder. Você é eternamente responsável por aquilo que você cativa, né? Sim, e aí é uma... Mas agora eu tô dosando, tô sabendo... Também tô fazendo uma produção mais estratégica, né? Porque no início, quando eu lancei o livro, tinha todo aquele movimento, aquela força de mídia pro lançamento. Mas o lançamento passou, e agora, né? O que eu vou fazer? Sempre está criando, né? Sim. Impulsionando de formas diferentes. E, na verdade, vamos deixar claro, nós estamos no janeiro branco, onde a gente tem que ter mais cuidado com a nossa saúde mental, ter atenção com a nossa saúde mental. E as redes sociais, essa sede por estar sempre perfeito, estar sempre bem, estar sempre feliz, atrapalha a nossa saúde mental. Porque isso não existe, a perfeição não existe. Você pode ter momentos felizes, mas a tristeza às vezes te visita. E é bom ficar atento a esses momentos e se livrar, sabe? A hora que você está sentindo que você está mais ou menos... Vai lá, canta uma música, né? Realmente a música encanta a alma e espanta os males. Sim, lembrar também que a gente não é obrigado a estar bem em todo momento. Ai, não! Pelo amor de Deus! A alegria não faz sentido, exatamente. Né? Por isso que Nossa Alegria Triste, eu acho que foi o título que eu consegui, assim. Eu já tinha escrito, né, o livro, e aí tava próximo do lançamento, eu queria lançar logo, eu sou meio... ansioso também, e aí eu não consegui achar um título para ligar tudo isso, né? Que ele tem também poema social, poema político, e fala bastante desse esvaziamento, né, da nossa vida na internet. E aí eu adoro uma canção do Roberto Carlos, eu sou meio romântico. Ai, adoro! Ainda, né? A gente ainda é romântico hoje em dia, mas... Bom, e ela fala assim, sem você, meu mundo é diferente, minha alegria é triste. E aí foi aí que eu tava ouvindo, e foi justamente essa hora que eu parei, sabe, pra não pensar. Aí eu falei, bom, nossa alegria triste, além de significar, né, de representar o que os poemas falam, também é um intertexto com uma canção que eu adoro, então eu falei, é isso. É isso aí, né? Gente, eu quero perguntar pro Maicon, que está em várias câmeras, né? Nossa equipe monstro. Nós vamos pro intervalo, podemos continuar. Vamos pro intervalo, né? Nós vamos para um pequeno intervalo comercial, mas a gente volta com muito mais. Não sai daí que eu volto já já.
falei que era rapidinho. Estamos de volta com nossa gente. Eu continuo aqui ao meu lado com meu amigo, o Lucas Lemos. Ele que acabou de lançar em outubro do ano passado um livro que tem poemas que fazem a gente refletir, tem críticas extremamente construtivas para a gente construir uma sociedade muito mais igualitária, muito mais solidária, com muita mais empatia, eu acho, né? Eu acho que o grande trunfo, né, da literatura é a humanidade, porque a literatura é o humano, né? Ela não tem como, ela é humanizadora. Se distanciar disso, né? Não, porque é o nosso pensamento, é a nossa sociedade, é a forma como a gente vê o mundo. Então, ela por si só, ela é humanizadora, né? Mas eu tento passar sobre esses assuntos, né? Falando sobre assuntos de desigualdade, questão política, de corrupção, eu toco muito. Tem a questão da representatividade com trans, com o pessoal que mora na rua, com homossexuais. Então eu tento trazer essa criticidade para o meu trabalho, porque eu acho que a gente está num momento que a gente precisa refletir muito como a gente vive a vida, sabe? Porque ao mesmo tempo que a gente está na internet lá postando coisa, né, sobre desastre natural, sobre pobreza, o que a gente faz, né? Enfim, vamos passar para frente, quebrar preconceitos e continuar discutindo aqui. Eu quero que você leia uma das poesias pra gente, com a sua energia, para os nossos telespectadores. Vamos lá. Eu vou ler Hipereu, tá? Fala bem dessa questão do digital. Hipereu. A selfie não sou eu de uma face outra. Sou eu de um modo que não atinge a insustentável leveza de ser a não hiperrealidade. Ser só, apenas ser, quem tanto se persegue. E a verdade, não é? Por que a gente se cobra e se persegue, bicho? 2 horas. Ai, que saco, não é verdade, Maico? Você fica lá, uma foto. Eu acho que seria muito, e é algo que a gente está caminhando. Eu quero mandar um beijo para uma das blogueiras que eu mais adoro, que é a Aninha Barros, ela que tem o blog da Ana, destrincha todas essas lojas de maquiagem, mostra pra gente como a gente pode ficar mais bonita e tal. E ela, no curso dela de mentoria, ela fala que assim, você tem que ser o mais real possível daquilo que você é, né? E fazer vídeo assim, fazer, você tá entendendo? Sem ficar nessa preocupação excessiva, nem se perseguir tanto, se cobrar uma imagem, né? É porque no final você vai achar a sua imagem, não adianta correr, não tem como. É o que tá ali. Na verdade, você tem que se aceitar. Eu acho que nós temos um problema muito sério, Lucas, de nos aceitarmos como somos. Parte do princípio que quem tem cabelo cacheado, quem cabelo liso, quem tem cabelo liso quer cacheado, quem tem cabelo moreno quer loiro e quem tem loiro quer moreno. E assim vai, né? Sim, a gente vive perseguindo esse padrão, né? E quando na verdade a gente tem que assumir a identidade mesmo e assumir que a gente é plural, né? Que a gente não é um sujeito retilíneo ali, que tá sempre certo, que tá sempre bonito. Graças a Deus, em eterna metamorfose. Sim, com certeza. Mas Nossa Senhora da reflexão, da reforma íntima, faz a gente ser melhor, né? Se você invocar essa Nossa Senhora, né? Pra gente ser melhor, né? Com certeza, né? Tem que ter um esforço, né? Uma leitura, não se auto-sabotar, né? Eu tô muito nessa ideia da autossabotagem, assim, de que não deixar pra depois assumir o agora, entendeu? Sim. Não procrastinar as coisas, né? Assumir, tipo assim, tô desempregado, o que eu posso fazer quanto a isso, né? Eu passei um período agora, no final de 2019, desempregado formalmente. Eu tava só com livro e fazendo alguns ensaios de foto, que eu fotografo também, mas não tinha nada fixo. E aí eu ficava assim, nossa... Cara, eu esqueci, tá vendo? Eu falei que eram muitas coisas, muitas funções. Ele também é fotógrafo. O contato dele tá aí pra você tirar foto, mas continua. Isso aí. E aí eu peguei e falei, cara, o que eu posso fazer agora é falar para as pessoas que eu conheço a minha situação, para os meus amigos, para minha família, e não guardar isso comigo, porque não vai adiantar.
Se eu não falasse pros meus pais, possivelmente eles não iriam me ajudar como me ajudaram. E que não é vergonhoso, porque você tem alguém para ajudar, você pode contar com ela, fale com ela, entendeu? Eu até postei, fiz lá a história no Instagram. Adoro. Eu nunca faço esses vídeos, né, de história, conversando e tal. Eu posto mais arte, divulgação de espetáculo, de curso que eu dou e tal. Aí, o que aconteceu? Uma professora minha levou a impressora dela para consertar. Aí, diz que ela chegou no lugar, palavras dela. Ai, não vou ficar aqui não, esse muquifo. Aí ela pegou e falou assim, foi lá, procurou no Google uma ou outra e foi nesse lugar X na hora, assim. Aí disse que chegou lá, tinha um cartaz, um anúncio, assim. Precisa-se de ator, diretor e roteirista. Acabou, já sei tudo. Já entendi tudo. Que delícia. E ela me mandou a foto, falou assim, lembrei de você. Aí eu, muito também desesperançoso que eu já tava. Sabe quando você para de procurar emprego? Porque tipo, eu tinha ido em 7 entrevistas de emprego e nada tinha dado certo. Aí eu falei assim, chega, vou vender livro. Então, né, falei, doido, né? Viver de venda de livro, mas foi o que eu tinha pra fazer também. E aí, mas liguei lá, marquei com fulano, que é o dono lá da produtora, e fui conversar com ele. Cheguei lá e ele falou assim, a gente trabalha com um banco de freelancers, e aí eu vou mandando o trabalho conforme o perfil da pessoa, e eu tenho um aqui que eu acho que é o seu perfil. É um conto que o autor quer adaptar para o cinema. Você toparia conversar com ele? Eu falei, topo, né? E aí esqueci disso. Aí passou uns 2 dias, ele me ligou. Falou assim, eu falei com esse cara, ele falou que você vinha aqui amanhã que a gente vai conversar. E aí fechei o roteiro, acredita? A primeira adaptação de roteiro. Tipo, do nada, assim, foi uma professora, saiu de um lugar... Acho que não é do nada. Nada é por acaso, minha gente. Tudo. Deus escreve certo por linhas tortas. Não é verdade isso? Eu não sei, cara. Eu fico com essa neura, eu fico assim, será que é coincidência, é energia? Ou será que é um dado solto no universo, né? Aquela antítese eterna que você fica assim, pensando. Filosofando, não, eu acredito mesmo que não existem coincidências, que as pessoas não se cruzam por acaso, que as coisas não acontecem assim, sabe? Que a gente não é uma folhinha jogada ao vento. A gente está colado em algum lugar e esse universo sempre conspira a favor daquele que joga energia. A gente tem aquela história, aquilo que você joga para o universo volta para você, sabe? Se você é um cara legal, com certeza as coisas legais vão acontecer com você. Agora, se você emana negatividade, coisa ruim, infelizmente você vai atrair, é a lei da atração, né? Você vai atrair a mesma energia que você emanar. Olha, Lucas, eu quero que você me empreste o seu livro, porque eu quero mostrar para o nosso Maicon. Olha que delícia. Muito legal. Você é de Juína, né? De longe veio encantar a gente com a sua poesia. Onde que eu posso encontrar o livro? O livro, ele é independente. Eu tenho uma produção que eu mesmo faço. Ele é com colagens, né? Tem ilustrações da Marcela Gaiotto, da Carla Henke e fotografia do Fred Gustavos. E aí eu tô sempre às quintas no Sesc, lá no Sesc Arsenal. No Bolicho! Sim. Adoro! Sim, eu amo também. Inclusive, eu amo todo mundo lá do Bolicho. O pessoal muito parceiro. A Lívia, né, que é do Sesc também, que é nossa parceira. E aí eu tô lá, quinta-feira, mais ou menos de umas 5 às 9. No meu Instagram, que é Aquele Lemos, Lucas Lemos, o @ é Aquele Lemos. E no Facebook também, Lucas Lemos. Eu entrego aqui na região da UFMT, né, que eu ainda estou finalizando o curso, formando. Ou a pessoa pode pedir, eu também envio para todo o Brasil. Já enviei ele para São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, até para Nova York ele já foi. Olha, tá, meu bem, acho chique, acho muito chique. Muito obrigada, Lucas. No próximo bloco nós vamos falar com a Malu Gimenez, ela que é filósofa, que fala sobre os estudos da gordofobia. No próximo bloco. Muito obrigada, viu, Lucas? Eu que agradeço pelo convite, feliz de te ver de novo, sempre um prazer.
E é isso. Eu queria deixar só um recadinho que Com certeza. o Sena tá com inscrições abertas, tá? O Sena Livre de Teatro, que é um grupo que eu dirijo aqui na UF. E até 2 de fevereiro dá para você se inscrever lá no facebook.com.br/Sena Livre de Teatro. Ou no @Sena Livre UFMT. E aí vem fazer teatro com a gente, escrever também. E sobre a leitura, é isso aí, tem que ler mesmo. A gente tá aí na internet, fica horas, né, e não para ler um livro. Eu acho que isso tem dificultado o nosso desenvolvimento, né, cognitivo mesmo, de aprendizado. Ontem eu tava no Sesc e 2 mães ficaram reclamando, assim, não, ela lia 5 livros por mês, agora não lê nenhum. E aí, sabe, eu tenho que ficar ligado, porque assim, a melhor forma é ler mesmo e aprender sobre outras culturas, né, dentro do nosso próprio país. E ficar ligado aí no conhecimento pra gente crescer, né? Evoluir. Exatamente, sempre crescendo, evoluindo, expandindo, derrubando preconceitos, ignorância. Você ler um livro é sair da ignorância, né? Porque a gente não nasce sabendo tudo, a gente vai adquirindo conhecimento. Muito obrigada, nós vamos para um breve intervalo comercial. Na volta tem Malu Gimenez, não saia daí que eu volto já já. Estamos de volta com nossa gente e agora você confere uma entrevista que eu fiz com a filósofa Malu Gimenez sobre gordofobia. Acompanhe. E hoje eu vou ter um bate-papo super interessante com a Malu Gimenez, ela que é professora e doutorando de um assunto extremamente atual, que é a gordofobia lá na UFMT. Muito obrigada pela sua presença no Nossa Gente, para a gente poder desmistificar tudo que está relacionado à gordofobia e tirar do vocabulário das pessoas essa cobrança excessiva e essa padronização que é desnecessária. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. É importante a gente estar falando sobre a gordofobia, sobre os corpos gordos, né? Eu estou fazendo essa pesquisa há 4 anos, vou defender agora e levantar essa discussão sobre o que é a gordofobia, a preocupação que a gente deve ter, como tratar esse corpo, né? Porque existe todo um estigma que o corpo gordo é um corpo doente, é um corpo inferior aos outros corpos. Acho que a gente também precisa entender a diferença entre pressão estética e gordofobia. Pressão estética, todo mundo passa por isso, né? Essa pressão de você sempre estar com o corpo padrão, com o seio não sei o quê, com o lábio não sei o que lá. A gordofobia ela é muito séria porque ela mata. Ela mata pessoas. Como ela mata? Através de suicídio, através de pessoas que deixam de ir em médico porque quando vai sofre um preconceito. Mulheres que morrem também fazendo cirurgias com vergonha ou com medo de engordar. Então a gordofobia é um preconceito que desumaniza as pessoas, né? A gente não tem um espaço, às vezes, para sentar uma cadeira confortável, você vai num restaurante. Não essas limitações, né? Muitas limitações. Então, assim, são vários os temas que surgem desse estudo, né, da gordofobia. Mas eu acho que é um momento da gente repensar o que a gente tem falado e pensado sobre os corpos gordos, até porque na última porcentagem no Brasil que o Ministério da Saúde indica, nós somos 57,2% de pessoas. Um número expressivo, né? É um valor bem expressivo. Então, se questionar, se nós somos a maioria, por que os espaços não estão preparados para esses corpos, né? Por que a gente tem tanto preconceito com esses corpos? Por que a gente trata diferente esses corpos? Acho que é esse o questionamento. Eu me coloco assim, não como exemplo, porque, obviamente, a gente está aqui como entrevistadora e não como personagem, mas eu sofri esse tipo de preconceito quando as pessoas te cobram uma figura. Por exemplo, eu ganhei a Rafaela, que é o meu maior presente, e o corpo passa por transformações e a gente adquire alguns quilos e a gente, na verdade, muda a nossa forma. Mas isso não quer dizer que a gente deixou de ter a nossa essência. Eu acho que mudam-se os corpos, mas a essência fica igual.
igual. E a cobrança excessiva é desnecessária porque ela acaba minando de uma forma abusiva o psicológico dessas pessoas, né? E isso é muito prejudicial, como você diz. Muitas pessoas acabam cometendo suicídio. Eu não. Eu fui vivendo a vida normal, aceitando o meu corpo em primeiro lugar, aceitando de onde vem, qual que é a história, por que eu tô com esse corpo hoje? E ver os benefícios dessas novas etapas que a gente vai vivendo e experimentando. Essa preocupação aí com o corpo que a gente vê na nossa sociedade, tem até um nome que alguns pesquisadores chamam de sociedade lipofóbica, que é uma preocupação total com o que eu vou comer, com o que eu vou vestir, como que vai ser a selfie, onde eu vou pôr o Photoshop e tal. Isso tem causado, eu percebi, observei na minha pesquisa, problemas muito sérios com a alimentação. Né? Meninas de 11, 12 anos com problema de bulimia, com problema de comer ou vomitam o tempo todo para poder tudo aquilo, o pouco que elas já ingerem, elas já botam para fora, dando inúmeros problemas, elas ficam extremamente debilitadas, né? E acabam algumas entrando em óbito. Exatamente. A relação que a gente tem com a comida não pode ser uma relação doentia desde a infância e desde a adolescência. E outra coisa também, existem estudos aí até forte nos Estados Unidos, chama FAT Studies, já comprovando que não necessariamente um corpo gordo está doente, como não necessariamente um corpo magro está doente. Tem pesquisas, por exemplo, que aconteceu no Rio de Janeiro, fizeram durante um ano, em todos os 9 anos do ensino estadual lá, mostrando que as crianças gordas comiam melhor que as crianças magras, porque tinham um excesso de cobrança em casa e socialmente por estarem gordas, enquanto as mais magras comiam salgadinho, essas besteirinhas e tal. Ninguém estava muito preocupado porque elas eram magras. Então a gente também tem que rever isso, né? E não o tamanho do corpo mediar e o cuidado que a gente tem, por exemplo, com a alimentação. Vamos falar dessa cartilha Lute com uma Gorda, que eu achei super interessante? Essa cartilha eu fiz pela necessidade que eu ia nas palestras, os bate-papos. A gente tem um projeto que chama Lute como uma Gorda, aqui em Cuiabá, que a gente leva essa discussão. E eu percebia que as pessoas não sabiam muito sobre esse tema, confundiam, achavam que a gente fazia apologia à doença, à obesidade, essas coisas. Então eu montei, junto com a UFMT, com o apoio da Sala da Mulher da Assembleia, e a gente fez uma cartilha para a gente distribuir para as pessoas poderem levar para casa. Às vezes as pessoas chegavam para mim e falavam assim, eu tenho uma prima que tem esse problema, né? E levavam para casa. Então a gente fez, uma linguagem bem didática, eu trabalho com esse objetivo também. Eu sou filósofa e tenho essa preocupação de levar nossas discussões acadêmicas de pesquisa para maior número de população que a gente conseguir, com uma linguagem mais descontraída, bem pedagógica, para que todo mundo saiba o que é, do que se trata, antes de ter preconceito com o preconceito que é a gordofobia. Tá aí, esse foi o Nossa Gente de hoje. Espero que você tenha gostado. Não deixe de curtir, de compartilhar e de se inscrever no canal Michele Dill Oficial. Um beijo e até o nosso próximo encontro.